Saudações cordiais, amados irmãos em Cristo. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus pela vida, proteção e saúde que me tem proporcionado todos os dias. Quero agradecê-lo também pela oportunidade que me concede de me dirigir a vocês a partir deste canal do YouTube. Hoje trago uma reflexão pertinente para as nossas vidas: o dom de línguas. Este é o tema da nossa reflexão. Mas antes de avançarmos, eu convido-vos a orarmos juntos. Podemos orar? Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer neste exato momento por esta oportunidade que o Senhor me confere de ter que me dirigir diante dos meus irmãos a partir desta plataforma para esta reflexão maravilhosa. Peço-te que o Senhor crie condições para que a mensagem chegue da forma apropriada, da forma como o Senhor preparou, e crie condições para que a comunicação ou então a mensagem não chegue com ruídos, chegue de forma apropriada e que seja uma bênção, sirva para a edificação da nossa vida. Abençoe aos meus irmãos que me estão a ouvir e a ver neste exato momento. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, amados amigos, como eu já avancei para vocês, o tema da reflexão para o dia de hoje é o dom de línguas. O que é que a Bíblia fala a respeito do dom de línguas? Será que as línguas que ali se fazem referência são as línguas estranhas, como algumas pessoas dizem, como alguns pentecostais e outros acreditam? Qual é o dom de línguas, ou que língua a Bíblia faz aqui referência? Esta e outras questões vou aqui avançar. Mas antes de avançar, convido-vos, amados amigos, para aqueles que são novos no canal, a poderem se inscrever. Se gostarem dos conteúdos, coloquem os vossos likes. Caso contrário, coloquem um dislike. E vocês têm aquela plataforma ou então aquele espaço, aquele campo para escrever lá os vossos comentários. Se por acaso alguém tiver alguma sugestão, algum argumento, não é? Ou algum acréscimo em relação àquilo que formos aqui apresentar. Se por acaso alguém tiver alguma sugestão de um tema, por favor, vocês têm um espaço aberto e podem colocar as vossas sugestões. Vocês são livres de fazer isso. E só assim é que o nosso canal se vai expandir e vai chegar até outras pessoas. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês e que possa cuidar de cada um de vocês. Pois bem, dom de línguas. De acordo com a Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, o livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 12, falam do dom de línguas. Mas antes de avançarmos para este quesito de dom de línguas, importa que eu apresente primeiro detalhes de onde isto começou. O livro de Gênesis, capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A palavra de Deus diz que no princípio o povo apenas tinha uma língua. Por outras palavras, todos eles se comunicavam na mesma língua. E na linguística nós temos dito o seguinte, que não pode haver comunicação se os intervenientes não partilharem do mesmo código linguístico. Por outras palavras, aquele povo conseguia se comunicar porque partilhava do mesmo código linguístico, que era a língua daquele tempo. Só que o que acontece? Nimrod, por inspiração satânica, porque este foi um dos grandes primeiros ocultistas que começou com este projeto do ecumenismo. Este é um dos temas que poderíamos abordar aqui no canal, sobre o ecumenismo, como é que ele acontece e em que estágio se encontra agora. É só aguardarem nas próximas ocasiões, nos próximos vídeos vamos trazer um tema que fala sobre essa questão. Então, Nimrod, por inspiração satânica, ele começa com este projeto de unificar todas as pessoas em prol de um mesmo objetivo. Por outras palavras, esta era uma ideia contrária ao que o Senhor Deus havia dado ou dito. A Bíblia diz claramente
que depois da criação, não é? O Senhor Deus orientou ao casal Adão e Eva que pudesse multiplicar, frutificar. A orientação ou então a ordem para se multiplicarem foi dada muito antes do pecado, da entrada do pecado. Só que depois do pecado é que veio a existência, não é? Vieram a existência os seus filhos, eles geraram os seus filhos. Mas a ordem de Deus foi clara, que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Significa que deveriam se espalhar pela terra toda. Então, Nimrod, por inspiração do inimigo, ele criou condições para boicotar este plano de Deus de encher a terra. Na verdade, Satanás é que estava por detrás desta agenda, porque ele sabia perfeitamente que se o homem se multiplicasse e se espalhasse por toda a terra, ele apanharia uma dor de cabeça, não conseguiria controlar as pessoas. Então, o projeto dele foi este: vamos nos unir, estar num único sítio, e o plano parecia bom. Amigos, vamos ficar aqui num único lugar, não é? Para não darmos trabalho a Deus, descer, para nos ver onde nos estaríamos, por aí vai. Então vamos estar aqui num único lugar. Nós é que vamos subir para lá, ir ver a Deus, e não ele descer de lá para cá. Quer dizer, incapacitar a Deus. Eu não sei o que aqui Nimrod estava a pensar. Olhar Deus como se fosse incapaz. Está a ver o Criador do universo? É esse que vai cansar de descer do céu para vir ter conosco aqui na terra. Verdade isso? O homem não pode ajudar a Deus. Como é que nós ajudamos a Deus? Aquele que nos fez. Como? Há possibilidade de fazer isso? Não há. Não há. A única coisa que a gente faz é cumprir com aquilo que ele nos orienta. Apenas isso. E Nimrod avança com o projeto dele. Vamos construir uma torre e assim vai. E a Bíblia diz claramente aqui no verso 4, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra, espalhai-vos pela terra. E ele disse: nós não vamos nos espalhar pela terra, nós temos que fazer um nome. O que Nimrod queria era ser conhecido como o grande arquiteto, o grande projetista. O plano da construção de edifícios verticais começou com Nimrod. Nunca foi projeto de Deus que houvesse edifícios verticais. Sempre foi o plano de Deus que tivéssemos edifícios horizontais. Este sempre foi o plano de Deus. Nunca os verticais. E assim tentaram fazer. E a Bíblia diz que quando eles faziam aquilo, Deus desceu, foi ver como é que estava a acontecer o projeto e viu que este projeto era satânico. E ele criou condições de separar as línguas. Veja, cada um começou a falar as suas próprias coisas, o outro ouvia outra coisa. Acontece muito nas nossas línguas hoje. Há certas palavras que na minha língua funcionam, não é? Para nós não constitui nenhuma vergonha, não é nenhuma palavra escandalosa ou vergonhosa, mas para outra língua aquilo é um escândalo. Não se pode aplicar noutra língua, não é? E isso acontece. Então, o que aconteceu com aqueles homens lá, cada um começou a falar, não é? Os que estivessem em cima, talvez, se um dissesse, envia-me um tijolo, o outro se calhar estava a ouvir uma galinha, peço uma colher, ou peço betume, cada um entendia a sua coisa, entendia do seu jeito. E aquela separação das línguas criou condições para que eles se espalhassem, porque eles não se estavam a entender. Veja que o código linguístico foi diversificado e ninguém conseguia perceber o que o outro estava a falar. Então, a origem de todas as línguas começa exatamente ali. Na ciência tem-se dito que as línguas evoluem de uma para outra. É verdade o que a ciência diz, mas a Bíblia está a nos dizer que todas as línguas que hoje existem, hoje existiram, surgiram na Torre de Babel. Então não há justificações para a questão da evolução das línguas, porque dizer que as línguas evoluem, estamos a voltar para aquela teoria de evolução, estamos a voltar para dar a vida à teoria de Charles Darwin, enquanto é uma teoria falsa. E uma vez até refleti com os professores ali. Eu disse, se todo mundo acadêmico hoje concorda que a teoria de evolução não faz sentido, por que ainda continua a ser ensinada nas escolas? Se ela não faz sentido. Que o homem surgiu ou evoluiu de uma matéria ou de um macaco como é que passou por todas aquelas fases até ser o homem atual. Não faz nenhum sentido. Hoje temos macacos no campo que nunca se transformaram para os seres humanos. E eu esperava que o homem pelo menos tivesse primeiro macaco e depois se transformasse para ser o homem.
Enfim, os biólogos e outros conseguem justificar melhor isso, mas a teoria de evolução, ainda bem, é uma teoria. Ela não tem cabimento, não faz nenhum sentido. Porque mesmo os que ensinam isso, se nós formos a perguntar se evoluíram de macaco para ser humano depois de tantos milhões de anos, eles também não vão aceitar essa teoria. Não é uma questão de desdenhar, é só uma questão de reflexão, só para percebermos que isto não faz nenhum sentido. Então, todas as línguas tiveram origem na Torre de Babel. Então, passado o tempo, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, antes de ir para o céu, não é? Estou a falar depois daquela promessa aos discípulos que ele iria ao Pai e depois voltaria, não sei o que, mas ele poderia prometer, aliás, ele invocaria ao Pai, não é? Rogaria ao Pai para que pudesse dar outro Consolador. E, de acordo com a Bíblia, quando chegou o dia de Pentecostes, o Consolador de facto veio. A Bíblia diz que eles estavam reunidos. Primeira coisa é esta, para receber aquele poder, para avançar com a pregação do Evangelho, é porque eles estavam reunidos numa casa. E era a cultura deles, não é, dos apóstolos naquela época, se reunirem nas casas dos irmãos para compartilhar o pão, para estudar a palavra de Deus, para orar, para cantar, louvar a Deus. Era o costume deles. Eles faziam isto de forma costumeira. E eles faziam isto aguardando por aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia prometido, a descida do Espírito Santo. E de acordo com a Bíblia, quando chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo de fato foi derramado. Ele desceu sobre a vida dos apóstolos. Eu vou ler aqui o Atos capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Está-me a dizer o seguinte, que o poder desceu na ausência da multidão. Então, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Significa que as pessoas aproximaram-se. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aquela multidão, quando se juntou, começou a ouvir aqueles homens a falar na sua própria língua. Não eram línguas que aquelas pessoas não estavam a compreender. Eles estavam a falar na sua própria língua. E a Bíblia não disse se estavam a orar ou não. Eles estavam a falar na sua própria língua, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. É o que a Bíblia aqui nos diz. Atenção, o Espírito Santo, aqui diz que foram vistas línguas em forma de fogo e tudo mais. O Espírito Santo, ele toma várias formas. Quando formos a ler a Bíblia, lá no livro de Mateus, depois do batismo de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Não era pomba, mas estava em forma de pomba. E aqui a Bíblia diz que, aqui no verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo. Então a Bíblia precisa de ser compreendida muito bem. Quando se diz língua como que de fogo, não significa que era fogo. Então temos que perceber a manifestação ou as ações do Espírito Santo. Como é que elas se manifestam, ou como é que o Espírito Santo se comporta. É importante que a gente compreenda isso. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus, o Pai, é Deus. Não são três deuses. É apenas um Deus. Todos com o mesmo objetivo. O tema não é este. Eu só quero mencionar um elemento aqui muito importante. Eu disse isso porque o Espírito Santo sente, assim como Deus sente. Porque alguns pensam que o Espírito Santo é apenas um ar. Passa por ali e não sente. Não, não é isto. O Espírito Santo sente. Há um texto que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo que está selado selado em vós para a vossa salvação. Possivelmente é assim como o texto diz lá em Efésios. O Espírito Santo que está selado em vós. Você não pode entristecer. Vocês não devem entristecer o Espírito Santo. Não só. Há um texto em que Pedro falou para o casal Ananias e Safira: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Entristeceram o Espírito Santo. Então,
Percebam isto, meus amados irmãos. E aqui a Bíblia diz que cada um começou a ouvir a eles nas suas próprias línguas. Quem estava lá presente? Vejam o que a Bíblia diz aqui. E verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Verso 9. Partos e medos, elamitas, e que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam a falar das grandezas de Deus. É o que a Bíblia está a dizer. Eles não estavam orando, eles estavam a falar em suas próprias línguas. Não é? Falavam nas línguas daqueles, quer dizer, aqueles que estavam ali os ouviam em suas próprias línguas. Estamos a dizer o seguinte: o dom de línguas é real. Como é que ele se manifesta? Manifesta-se na vida de alguém quando o Senhor Deus tem algum objetivo, quando quer transmitir alguma mensagem. Agora, se você diz que fala uma língua que só você e Deus só você se comunica com Deus para Satanás não ouvir, você não está fazendo nada. Esta língua não vem de Deus, é própria do próprio demônio. Eu acho que vocês já presenciaram destes episódios, estes eventos, onde as pessoas, quando estão reunidas, começam a gritar, a fazer muito barulho. E você acaba não entendendo o que é que se está a fazer, o que é que se está a falar. De acordo com a Bíblia, veja aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 23, diz assim. Vou ler o verso 22 primeiro. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Estamos a falar em línguas, todos, ao mesmo tempo. Se entra um infiel, o que é que ele vai pensar e vai dizer de nós? Que nós não estamos bem de cabeça. Estamos loucos. Então, uma das coisas que nós precisamos de perceber é a seguinte. O que prova que o poder de Deus está sobre a vida de alguém não é falar em línguas. Aliás, falar línguas estranhas, porque ainda bem, eu agradeço a Deus porque as pessoas que acreditam nisso especificam, dizem que estamos a falar nas línguas estranhas. Ainda bem, a Bíblia não menciona línguas estranhas. Até a Bíblia diz se alguém fala uma língua desconhecida, que os outros não conhecem, então tem que haver alguém para interpretar, para traduzir. Atenção, interpretar e traduzir são coisas diferentes. Então tem que haver alguém para fazer uma tradução. Se possível, se houver necessidade de fazer uma interpretação. É o que a Bíblia diz, não é? Se forem muitas a fazer isso, havendo necessidade, deve-se fazer a tradução, a interpretação por duas ou três pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. O sinal que mostra de que o poder de Deus está sobre nós, ou está na nossa vida, não é falar línguas que os outros não entendem. Eu uma vez estive a escutar um pastor que estava a orar em línguas. Começou a falar coisas que eu simplesmente não estava a entender. Depois da oração, eu fiz uma pergunta. O que o Senhor estava a dizer? Porque eu não fiz amém. Não fiz amém porque eu não sei o que ele estava a falar. Eu vou fazer amém para uma coisa que eu não sei o que está, ou para uma coisa que eu não sei o que se está a fazer, ou o que se está a dizer. Se calhar estava a me desejar uma maldição. Eu não sei. Então tem que se falar nas línguas que os outros conseguem perceber. Posso não ter sido muito profundo, talvez trazer outros versos, não é? Mas deixamos para o próximo episódio. Só não quero que o vídeo fique muito longo. Mas o essencial é isto. Deus deseja que nós sejamos comunicáveis.
temos que falar o que os outros conseguem entender, o que os outros conseguem perceber e não falar coisas que os outros não entendem, porque senão estaremos a trabalhar somente para nós. Que o Senhor Deus te abençoe. Muito obrigado.